a morte que nos deu salvação, a morte que nos trouxe justificação, a morte que nos trouxe esse poder de nos unirmos ao Pai, de nos unirmos a Deus. Levantando esses elementos ao alto, nós os abençoamos, ó Pai. Declaramos a Tua bênção sobre os participantes, declaramos a Sua bênção, Pai, sobre todos aqueles que creem no Teu sacrifício por nós. Podem participar. Versículo 8, já no Novo Testamento, ali traz um resumo, uma síntese da vida de Abraão. Olha como foi a vida de Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão também, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou Deus fiel. Considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Queridos, sintetizando, esse é o resumo da história de Abraão. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril, Deus, ele realiza, opera através dos apesares, através dos entretantos, dos poréns. Apesar de estéril e avançado em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Queridos, Deus fez isso num deserto, numa terra sem possibilidade.
E Ele quer fazer também milagres na sua vida. Mesmo quando você considera impossível a situação, a circunstância. Se Ele fez com Abraão, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Aquilo que Ele fez com Abraão, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Ou seja, de algo sem condição, de algo sem vida, de algo sem recurso, transformar, multiplicar, fazer o impossível. Mas tem uma coisa, Abraão foi provado e obedeceu. E nós, quando somos provados, obedecemos? Em Gênesis capítulo 22, Deus pediu algo de Abraão. O que foi que Deus pediu? O filho, o único filho que ele havia gerado. Falou: olha, Abraão, agora você vai me oferecer em sacrifício o seu filho. Mas como, Deus? É o único filho. Tu me faz a promessa que me daria um descendente. Eu já não tinha condições de gerar filhos. Gerei, minha esposa era estéril, gerou filhos. E agora? Tu me pede esse único filho para sacrificar? Se fôssemos nós íamos pensar: mas qual é a tua, Deus? Qual é que é? Por que tu complica as coisas? Eu não tinha condições de gerar um filho. Tu me deu um filho, como milagre, prometendo aquele filho gerar uma grande descendência. E agora tu me pede para sacrificar esse único filho? Acabou, já era. Não é uma coisa sem lógica? Não parece ser uma coisa incoerente? Mas Deus, Ele não é incoerente. Deus, Ele não é sem lógica. Deus queria testar a obediência de Abraão. Deus queria testar a fé de Abraão, se ele realmente cria. E realmente ele creu. Ele entregou o seu próprio filho para Deus. Falou: oh Deus, tu pode fazer o que tu quiser. Eu sei que tu pode ressuscitar ele. Tu pode fazer qualquer coisa. E Abraão colocou o seu filho no altar para imolá-lo, para sacrificá-lo. Ele ia descer o machadinho para cortar o filho, botar fogo. Mas aí na hora que ele levantou o machadinho, Deus falou: opa, peraí, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você crê em mim. Agora realmente eu sei que você confia em mim. Estou ratificando, confirmando todas as promessas que eu fiz na sua vida. Tudo vai acontecer. Deus nos prova. Deus às vezes nos pede aquilo que nós nos apegamos. Deus quer ver se a gente abre mão para Ele. Tem tantas coisas que nós nos apegamos, que nós não abrimos mão para Deus de jeito nenhum. Mas quando nós entregamos para Deus, aí nós passamos pela prova. Aí Ele cumpre tudo aquilo que Ele cumpriu na vida de Abraão, Ele cumpre na nossa vida, amém? O que Deus está te pedindo para você entregar a Ele? É você e Deus, amém? Queridos, além de dar a Abraão uma grande descendência, Deus fez Abraão muito próspero, muito abençoado. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra. No seu tempo, com certeza, ele era o mais rico da terra, muito abençoado. Mas ele primeiro foi provado. A palavra de Deus em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz: quem primeiro deu a ele, depois recebeu. Primeiro nós damos a Deus, para depois nós recebemos. Deus, ele não abençoa aquele que primeiro não dá a Ele. Primeiro nós damos a Ele, porque Ele é a primazia de tudo, para depois sermos abençoados. Em tudo na nossa vida, veja bem, em tudo. Ou seja, nós damos nossa vida a Ele, Ele dá a vida dele por nós. Nós confiamos nele e Ele realiza tudo por nós. Confie em Deus, entregue a Ele aquilo que Ele pede de você. Eu não estou falando no sentido material somente, eu estou falando em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Entregue seus caminhos, entregue seus planos, entregue seus propósitos, entregue seus ideais, seus desejos, seus interesses. Deus, Ele vai te dar o melhor, amém? Eu quero orar pela sua oferta, pela sua contribuição nessa noite. Eu quero pedir a Deus que, assim como